Olá pessoal que acompanha o meu canal. Nós estamos no vídeo 7, número 7 do canal. Eu poderia ter dito o sétimo vídeo, mas só que os números ordinais lá para frente vão ficar complicados de se dizer. Então eu prefiro usar os números cardinais, né? Estamos no vídeo 7 do canal, que é um canal de estudos bíblicos, e eu já gostaria de dizer a vocês que se vocês conheceram o canal por esse vídeo 7, seria melhor que você voltasse para o vídeo 1, porque esse canal é um canal de vídeos sequenciais. Isso quer dizer que vai ficar melhor entendido esse vídeo 7 se você tiver acompanhado os vídeos anteriores. Como eu disse, esse é um canal de estudos bíblicos que tem como nome ou como título Bíblia, Alimento Espiritual. E nós estamos no vídeo 7 do canal, no tema 1, na aula ou na lição 7 do tema 1. E qual é o tema 1 que está sendo estudado? Escatologia bíblica, que é o estudo do fim dos tempos. Então, nós estamos iniciando a lição 7, que tem como título A Grande Tribulação. Dentro dos eventos da escatologia, uma coisa eu posso garantir em relação ao período da grande tribulação. Ela vai acontecer no final do princípio de dores, que é exatamente como a sociedade vai estar vivendo pouco antes de Jesus vir outra vez à Terra. Maranata, hora vem Senhor Jesus, significa que ele vai vir de novo, e ele vai vir exatamente nesse período chamado de a grande tribulação. Que tópicos a gente já viu dentro do estudo de Apocalipse, quer dizer, dentro do estudo da escatologia, Nós vimos o princípio das dores, que é exatamente como a sociedade vai estar vivendo a geração do arrebatamento da igreja, o deterioramento da moral. E aí nós vimos também sobre o arrebatamento da igreja, e hoje nós vamos ver exatamente esse período chamado de a grande tribulação. Como é que essa lição 7 está dividida? Nós vamos estudar a introdução, o que é a grande tribulação. No tópico 1, quando ela acontecerá. No tópico 2, fatos únicos na GT, que é na grande tribulação. Existem 5 coisas que não aconteceram no mundo até o dia em que a grande tribulação começar. E isso serão sinais de que a grande tribulação está acontecendo. Nós vamos ver no tópico 3 o tipo de governo que vai acontecer durante a grande tribulação. No tópico 4, para quem será? A grande tribulação está destinada a quem? E no tópico 5, nós vamos ver como terminará a grande tribulação. E aí nós iremos para a conclusão. Iniciando a introdução, nós vamos ver o que é a grande tribulação. Tá certo? Jesus, ele deixou bem claro o que é esse período. E, fazendo um resumo do que Jesus explicou, é um período de tempo muito árduo na história da humanidade. Vamos ver o que é que o próprio Jesus fala sobre esse período árduo na história da humanidade. Mateus 24, 21 e 22 diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Quer dizer, irmãos, essa explicação que Jesus disse, ele deixa bem claro que, desde que o mundo foi criado, nós acreditamos e cremos no criacionismo e não no evolucionismo, desde que aqueles 6 dias em que Deus disse, haja luz, haja separação de águas, daquele período para cá, Jesus disse que nenhum sofrimento que houve no mundo vai ser comparado com o período da grande tribulação, que será um período de 3 anos e meio. Quer dizer, esses 3 anos e meio vai ser muito pesado. E aí Jesus ainda disse, e nem depois da grande tribulação vai haver um sofrimento tão grande. Quer dizer, ninguém queira passar por esse período, e quem passar por esse período chamado da grande tribulação vai ficar num arroxo grande. E para entender o período também da grande tribulação, além de saber que vai ser o pior período de sofrimento da história da humanidade, Daniel 11, do 31 ao 34 diz: e braços serão colocados sobre ele. Esse ele está em destaque porque não está dando para ver no texto quem é, mas está falando do anticristo. Braços significa dizer que ele vai receber poder, e braços serão colocados sobre o anticristo, que profanarão o santuário
e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Quer dizer, vai acontecer 3 coisas aí. O santuário será profanado, o sacrifício contínuo será proibido e a abominação desoladora será instaurada durante o período da grande tribulação. Para entender essas 3 coisas, eu gostaria de dar uma pausa nessa leitura que a gente está fazendo e falar um pouco sobre Nabucodonosor, que viveu 650 anos antes de Jesus nascer. Ele quase conseguiu governar o mundo todo, um homem extremamente poderoso. Que pena para ele que na época a tecnologia não fazia com que ele conquistasse o mundo todo. Hoje em dia já é possível, por causa da globalização, mas na época dele não. E aí o que acontece? Nabucodonosor ele criou uma lei antirreligiosa que proibia qualquer pessoa de adorar aos seus deuses. Imagine uma lei dessa sendo colocada hoje, proibindo com que os cristãos não possam adorar a Jesus e ainda mais, sejam obrigados a adorar um falso deus, que foi o caso do que Nabucodonosor fez. Ele fez uma estátua de ouro e obrigou tanto as pessoas a não adorarem seus deuses, como também a adorar e se prostrar perante aquela estátua de ouro. Isso é uma lei anti-religião. E aí o que foi que aconteceu? Exatamente o que está escrito nesse texto. Ele profanou o santuário, quer dizer, ele chegou no santuário dos outros deuses e das outras religiões e profanou com a estátua dele, com o deus dele. Ele tirou o sacrifício contínuo, que é a proibição do culto. Você era proibido a adorar o seu Deus. E estabelecer a abominação desoladora é exatamente ele pedir a adoração para ele. Quer dizer, para os cristãos, essa lei em vigor, a gente tinha que deixar de adorar Jesus e adorar a quem colocasse a abominação desoladora. E Nabucodonosor fez isso. Como consequência, para quem não deixasse de adorar o seu Deus e adorasse ao Deus dele, seria executada a pena de morte, que na época era a fornalha de fogo. E aí Sadraque, Mesaque e Abdênego não aceitaram essa lei, foram jogados, e a gente conhece a história de que eles foram protegidos por Deus. Mas eu estou citando exatamente Nabucodonosor porque isso vai acontecer durante a grande tribulação. Vai chegar uma lei onde ele, o anticristo, vai receber braços, vai receber poder, e ele vai profanar os santuários, tanto o cristão quanto o budista, não importa qual é a religião. Ele vai proibir as religiões de adorarem seu Deus, tirar o sacrifício contínuo, quer dizer, vai proibir os cultos, e vai estabelecer a abominação desoladora, que é exatamente ele exigir adoração para ele como se ele fosse Deus. Por isso que eu comparei o que o anticristo vai fazer durante a grande tribulação com Nabucodonosor, porque essa lei já foi criada séculos atrás. Mas olha só o que o texto continua dizendo: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Quer dizer, os cristãos não vão se render. A lei vai chegar, vai haver a perseguição, vai haver pena de morte, sendo que não vai ser a pena de morte da fornalha de fogo, vai ser as penas de mortes atuais, mas o povo de Deus não vai se render, vai se tornar forte, vai batalhar contra essa lei e fará proezas. E os entendidos entre o povo, quer dizer, as pessoas que leem a palavra de Deus, ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Quer dizer, no versículo anterior a gente não viu que Jesus disse que esses dias seriam abreviados? É exatamente esse pequeno socorro, mas vai haver perseguição. E o texto está dizendo aí, vão cair pela espada, quer dizer, vão morrer, vão ser queimados, vão ser presos, que é o que significa a palavra cativeiro, e por muito roubo, quer dizer, vão tomar a casa dessas pessoas, vão expulsá-las de casa, elas vão para debaixo da ponte, que é ir para debaixo da ponte é uma simbologia de pobreza total. Então, isso é a grande tribulação. E eu gostaria de ler Apocalipse 13, do 5 ao 8, que diz: e foi-lhe dada uma boca, quer dizer, foi dada uma boca a quem? Ao anticristo, quer dizer, ele teve permissão de falar o que ele quiser, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Isso quer dizer que o anticristo vai agir por esse período. A gente vai já fazer o cálculo para saber que período é esse.
42 meses, que está em destaque em azul aí. E o anticristo abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Quer dizer, ele vai falar mal de Deus, vai falar mal de Jesus, dizer que Jesus não presta, que Deus não existe, vai blasfemar contra o Espírito Santo, vai falar, né, dos anjos, vai falar do céu, dizendo que o céu é mentira, né? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Quer dizer, nesse período a gente já sabe que a perseguição contra os cristãos vai acontecer e que o anticristo vai vencer. Só que o povo de Deus, né, se esforçará e fará proezas, mas ele vai ganhar nesse período, né? E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Quer dizer, ele vai governar o mundo todo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quer dizer que o povo vai se encantar com ele, porque ele não vai chegar como um assassino. Ele vai chegar como um resolvedor de problemas e crises mundiais, né? Então as pessoas vão se encantar. E aí essas mesmas pessoas, juntamente com o anticristo, vai perseguir quem falar mal dele. Agora vamos fazer o cálculo desse 42 meses, que é o período em que ele vai atuar. E esse cálculo está em cor de uva, lá embaixo. Quanto é que dá 42 meses em período de tempo? 12 meses é um ano, mais 12 meses faz 24 meses, que dá 2 anos, mais 12 meses faz 36. 12, 24, 36. Então a gente já sabe que 36 meses dá exatamente 3 anos. Agora, para completar 42 meses, falta 6 meses. Se você somar 3 anos, que dá 36, com 6 meses, que é meio ano, dá exatamente 42 meses. Então, 42 meses dá exatamente 3 anos e meio, o que foi profetizado pelo profeta Daniel, quando ele disse, né? 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então, a grande tribulação, ela vai durar 7 anos, sendo que os 3 primeiros anos e meio não vai ser exatamente uma tribulação, vai ser o anticristo organizando o governo dele e fazendo acordo de paz. Claro que será falsa paz, porque ele não tem a paz verdadeira, só quem tem a paz verdadeira é Jesus, porque Jesus é o príncipe da paz. Mas ele vai fazer acordo de paz com Israel e com muitos países para enganar o povo, né, da época. Se possível for, ele vai enganar até os escolhidos. Até escolhidos vão segui-lo com essa falsa paz que ele vai propor. Sendo que no meio desses 7 anos, que dá exatamente 3 anos e meio, ele vai quebrar todos os acordos que ele fizer de paz, vai exigir adoração, e é exatamente a segunda metade da grande tribulação. Esses 42 meses é onde ele vai atuar com carnificina, com genocídio, certo? Então, 42 meses é o período final do que a gente chama de a grande tribulação, que será um período de 7 anos. Agora que a gente viu a introdução, o que é a grande tribulação, que vai ser o pior período de sofrimento da Terra e que será, né, governada pelo anticristo, a gente ainda vai ver isso no tópico 3, e ele vai exigir adoração para ele. Nesse período vai blasfemar muito contra Deus, e o povo que não seguir a ele vai sofrer muito, ser perseguido até de morte nesse período. Pronto, a gente acabou de ver o que é a grande tribulação, e que ninguém queira passar por esse período, porque vai ser realmente um período difícil. O próprio Jesus disse que nem o sofrimento anterior foi pior do que a grande tribulação, e nem depois acontecerá um período tão perigoso quanto esse. Nós vamos agora para o tópico 1, quando acontecerá a grande tribulação, né? Lição 7, tópico 1. Vamos ver agora o período, e esse período, a divergência entre os cristãos, mas uma não divergência, uma coisa que todo mundo concorda, o princípio de dores vai ser a preparação para o anticristo assumir, onde a sociedade vai abandonar Deus, vai ter uma grande apostasia, onde, né, as religiões vão não concordar com as palavras de Jesus e com a Bíblia, e sereis odiado de todos por causa do meu nome. Quer dizer, por que o mundo vai odiar os cristãos? Porque eles vão estar pregando a palavra de Jesus. E aí, esse princípio de dores é exatamente a preparação para a chegada do anticristo, e quando ele assumir, começa o período da grande tribulação. Pelo menos nisso, todo mundo concorda. O que é que os cristãos discordam? É exatamente o que vai acontecer no período da grande tribulação em relação ao arrebatamento da igreja, né? Essa bolinha verde, número 1, né, são os pré-tribulacionistas, que é o meu caso, que diz que a igreja é arrebatada
antes do anticristo assumir, e a grande tribulação acontece depois do arrebatamento da igreja. Quem é pós-tribulacionista, que é exatamente a bolinha 3, defende de que a igreja passa por toda a grande tribulação, quer dizer, o anticristo assume com a igreja aqui, e o arrebatamento da igreja só acontece no final da grande tribulação. Eu vou defender agora exatamente a bolinha 1 com esse texto de 2 Tessalonicenses 2, os versículos 7 e 8, que diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um agora que o retém, até que do meio seja tirado. Isso aí é exatamente alguém que está detendo o anticristo, e esse alguém, na minha interpretação, é exatamente a igreja. A igreja impede que o anticristo faça o que ele quiser aqui. Após a saída da igreja, quer dizer, somente há um agora que o retém, que é exatamente a igreja retendo o anticristo de assumir, até que do meio seja tirado. O arrebatamento da igreja, a igreja será tirada. E depois que a igreja sair, né, depois que o retém for tirado da terra, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, na minha opinião, que é a opinião pré-tribulacionista, a igreja está impedindo o anticristo de assumir, vindo, né, com a ideologia dele, que vai ser totalmente contra Deus. Depois que o que está retendo ele for retirado, é que ele assume. E quando Jesus vier na sua segunda vinda, após a grande tribulação, quer dizer, a segunda vinda de Cristo não é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja acontece antes da grande tribulação, e a segunda vinda acontece depois da grande tribulação. O Senhor vai aniquilar o anticristo com o assopro da sua boca, que é o quê? O que é o assopro da boca de Jesus? É a verdade, porque o anticristo ele vai ser mentiroso. A palavra de Deus não liberta o homem, não tira o homem do pecado, e ele não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia não é a verdade, e a Bíblia não é a palavra da boca de Jesus, da boca de Deus. Então, com a verdade, com o assopro da sua boca, ele vai aniquilar o anticristo pelo esplendor da sua vinda. E isso não é o arrebatamento da igreja, e aí me deixa com uma pulga atrás da orelha em relação ao argumento pós-tribulacionista que diz: o arrebatamento acontece depois da grande tribulação, e aí os crentes chegam no céu e já voltam. Sim, as bodas do cordeiro acontecem aonde? Né? Porque quando o noivo vier, ele vai vir para levar a igreja, ele vai vir para levar a noiva para as bodas do cordeiro. Não dá tempo. Então eu não concordo com o pós-tribulacionismo. Na minha opinião, a igreja está retendo o anticristo de assumir, e logo após a igreja ser tirada, né, é o que o texto 2 Tessalonicenses 2 está dizendo aí, o versículo 7 e 8, e aí é que o anticristo assume, será revelado o iníquo, a quem o Senhor vai destruir 7 anos depois. Então, na minha opinião, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação, o anticristo assume 7 anos aqui na terra, e a segunda vinda de Jesus acontece 7 anos depois do arrebatamento da igreja. Aí vem a pergunta: e quem são esses santos que ele vai perseguir? A gente vai ver isso nessa lição. Se a grande tribulação vai ser abreviada, porque senão nenhum escolhido se salvaria. Quem são esses escolhidos? A gente vai ver isso nessa lição. Quem são as pessoas que Deus escolheu e que passará pela grande tribulação, né? Vamos ler aqui 2 versículos que falam exatamente sobre esse período. Mateus 24:6 diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mistério, quer dizer, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Está falando do que aí? Do princípio de dores. Esses sinais de guerras acontecerão no período preparatório para o anticristo. Mateus 24:14 diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quer dizer, o povo de Deus vai se esforçar, vai evangelizar e falar de Jesus para todas as nações. O fim só vai vir quando o mundo todo for evangelizado. Continuando agora a leitura do texto, Daniel 11:31, seguindo o raciocínio, diz: depois se levantará em seu lugar um homem vil, quer dizer, um homem maldito, e braços serão colocados sobre ele que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Isso eu já expliquei, né? O anticristo vai assumir, vai profanar a religião dos outros, vai proibir o culto aos seus deuses e vai exigir adoração. Mateus 24,
15 a 21 diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia, o texto é bem específico, falando de Jerusalém, fujam para os montes, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Esse texto poderia ter dito, né? Então, todo mundo no planeta todo corra, se esconda, mas o texto foi bem específico falando sobre a Judéia. Por quê? Porque a abominação desoladora vai ser exatamente quando o anticristo se sentar no trono de Deus, exigindo ser adorado, né? Ele vai se fingir de Deus. E isso vai acontecer em Jerusalém. Não vai ser em outro lugar do planeta, não. Ele vai fazer um acordo de paz com Israel e vai quebrar esse acordo e começar a perseguir Israel exatamente no segundo período do que nós chamamos de a Grande Tribulação. A Grande Tribulação verdadeira, os 42 meses, que vai ser o final do período do Anticristo. E aí eu gostaria de fazer uma observação. Na realidade, eu vou fazer nessa aula 2 observações sobre aulas futuras, e a primeira vai ser agora. Eu estou falando sobre o Anticristo e dizendo o que ele vai fazer. Mas na lição 9, daqui a 2 lições, nós vamos estudar o perfil do Anticristo, e eu recomendo que vocês assistam essa aula, porque vai ser uma aula muito boa. Entender o pensamento desse homem que vai reger a Grande Tribulação. Eu não estou falando nessa aula quem é o Anticristo, o que ele pensa e que leis ele vai criar. Isso aí vai ser a lição 9, só falando sobre o Anticristo. Nós estamos vendo agora o que é a Grande Tribulação, e é preciso mencionar que o Anticristo vai perseguir os cristãos. Mas quem é ele? Nós vamos estudar isso na lição 9. Certo? Não percam a lição 9 para entender quem é o Anticristo. Agora que a gente viu quando acontecerá a Grande Tribulação, exatamente no final do princípio de dores, após o arrebatamento da igreja, quando o Anticristo assumir, nós vamos ver agora o tópico 2, 5 fatos únicos que só acontecerão durante o período da Grande Tribulação. Certo? E aí, o primeiro fato, né, que a gente vai ver é exatamente o meu segundo comentário sobre aulas futuras. Lendo o que está aí em cima, fatos únicos durante o período da Grande Tribulação, e o que está embaixo, existem 5 fatos únicos que ocorrerão durante a Grande Tribulação que nunca existiram, né? 5 fatos que ocorrerão, e o comentário é exatamente sobre esse primeiro fato. Deus vai reagir aos pecados da humanidade. As pragas da ira de Deus serão derramadas durante a Grande Tribulação para atingir os que moram na terra. Que pragas serão essas? É exatamente o assunto da lição 8. Nessa lição, falando o que é Grande Tribulação, eu só vou mencionar isso, que durante a Grande Tribulação, Deus vai jogar as pragas na terra, como jogou no Egito, lá na época de Faraó. Não teve 10 pragas lá? Para que Faraó pudesse libertar o povo, Moisés exigindo? Pronto. Deus vai mandar 21 pragas da ira dele para reagir contra as pessoas que estiverem aqui na terra seguindo o Anticristo. Quer dizer que o Anticristo também será atingido por essas 21 pragas. Isso vai acontecer durante a Grande Tribulação. Quais são essas 21 pragas? Esse é o assunto exclusivo da lição 8. Então nós estamos estudando a lição 7, o que é a Grande Tribulação, e nós já sabemos que o Anticristo vai assumir esse período e que vai vir 21 pragas. Quais são essas 21 pragas? Lição 8. Quem é o Anticristo e o que ele pensa? Essa vai ser a lição 9. Mas, nesses 5 fatos, eu já estou adiantando. As 21 pragas da ira de Deus que serão derramadas sobre a humanidade vai ser uma coisa que vai acontecer durante a Grande Tribulação, e é um fato único, porque essas 21 pragas não vão atingir o planeta nem antes e nem depois da Grande Tribulação. Como na lição que vem a gente vai ver bem direitinho quais são as 21 pragas, os irmãos vão, depois que aprender, saber que isso só vai acontecer na Grande Tribulação. Quem estiver passando pela Grande Tribulação vai entender, né? Essas 21 pragas não aconteceu antes, então nós estamos na Grande Tribulação. Vamos agora para o segundo fato. O que é que vai acontecer durante a Grande Tribulação que não aconteceu antes? Vai haver um governo mundial único. Ninguém nunca conseguiu governar o planeta Terra sendo um governante mundial único. Eu estou colocando essa imagem aí, mas não estou dizendo que
esse presidente aí é o anticristo, não. Eu só estou colocando como referência, tá certo? Não importa nem quem é aí. Eu sei quem é, provavelmente os irmãos sabem quem é, mas eu não vou citar essa pessoa porque eu não estou dizendo que é ela. Mas, para entender que é um governo mundial, eu peguei uma foto da internet de um presidente e coloquei aí como modelo. Nabucodonosor até tentou fazer um governo mundial único, só que ele não tinha tecnologia para conseguir governar o planeta todo. Mas o anticristo vai conseguir. Por quê? Por causa da globalização e da internet, ele vai conseguir criar um governo único, fazer suas reuniões online, fazer os acordos online, assinar, né? Já existe a assinatura online. Bom, como ele vai fazer, eu não sei. Eu sei que o anticristo ele vai receber poder sobre toda tribo, língua e nação. Tá certo? Ele vai mandar no mundo todo. E quando um governante começar a governar o mundo todo e todos os presidentes dos países deverem obediência a ele, então quem tiver aqui na Terra pode saber. E a gente está passando pela grande tribulação, porque isso nunca aconteceu. Isso é um fato único na história da humanidade. Vamos ler agora Apocalipse 13, os versículos 2 e 7, que diz: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder. Quer dizer que Satanás vai dar o poder a essa besta. E o seu trono e o seu poderio. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. O Apocalipse fala sobre duas bestas. Uma que subiu da terra e uma que subiu do mar. Essa besta que está sendo falada agora, e essas duas bestas são citadas em Apocalipse 13. Essa besta é a besta que subiu do mar. Quem é a besta que subiu do mar? O anticristo. Um governante político que vai governar o mundo todo. Provavelmente, essa sociedade secreta e a nova ordem mundial, provavelmente é exatamente anunciando o governo do anticristo. Se vocês pesquisarem sobre a nova ordem mundial, vão entender que os governos já estão se preparando para resolver as crises financeiras do mundo com um único governante. E com certeza esse governante que vai governar o mundo total vai ser o anticristo, porque a Bíblia deixou bem claro. Vai haver um governo mundial único e o anticristo, que é a besta que subiu do mar, vai ser exatamente esse governante. Terceiro fato único que nunca aconteceu. O mundo todo vai ser obrigado a ter uma religião única. Também essa imagem que eu estou colocando aí não está representando o falso profeta, né? Exatamente essa pessoa que vai reger a religião única. Mas eu estou colocando só como referência um religioso aí, tá certo? Ele vai ser chamado de o falso profeta e vai ser exatamente a segunda besta, a besta que subiu da terra. A besta que subiu da terra vai ser um líder religioso que vai obrigar todos, né, vai proibir o culto aos seus deuses e obrigar todos a adorarem ao anticristo, que é exatamente a besta que subiu do mar, certo? Então, uma religião única no planeta, um ecumenismo, um movimento em que todas as religiões terão que ser uma só, é um fato que vai acontecer durante a grande tribulação. Apocalipse 13, o 11, o 13 e o 15 diz: E veio subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Quer dizer, o cordeiro não é Jesus? Então ele vai se fingir de Jesus. Só que ele falava como dragão. Quer dizer, ele vai se fingir de Jesus, de bonzinho, mas ele vai ser mentiroso. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, quer dizer, do anticristo, para que também a imagem da besta falasse. O governo do anticristo vai ser exatamente uma imagem, né, que o mundo todo vai aceitar, e esse governante religioso vai se juntar com o governante político e os dois vão governar o planeta como sendo duas bestas. A besta que subiu da terra e a besta que subiu do mar. Apocalipse 19, 20 menciona os dois juntos. E a besta foi presa, quer dizer, o anticristo, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Quer dizer, aí esse texto está falando exatamente das duas bestas. A besta política e a besta religiosa. O anticristo e o falso profeta. Além das 21 pragas da ira de Deus que a gente vai ver na aula que vem, e do governo mundial único, que vai ser o anticristo, e da religião única, que vai ser o falso profeta, uma quarta coisa que vai acontecer durante o período da grande tribulação, e que nunca aconteceu, é exatamente uma moeda única. Provavelmente essa moeda já está sendo preparada,
Pode ser algo do tipo o Bitcoin, né? Mas eu não estou dizendo que é o Bitcoin. Essa moeda pode não ter sido criada ainda, pode estar só em planejamento. E quando chegar o período, todo mundo vê que essa moeda dá certo, de que o papel dinheiro não presta, porque as drogas são financiadas por papel dinheiro. Então, eles vão criar uma moeda única nesse período, né? E o quinto e último fato único vai ser exatamente a manipulação financeira. Todos só poderão comprar e vender se aceitarem a marca do governo do anticristo, que, né, é chamada, como a gente já conhece, a marca da besta, que vai ser colocada na mão direita ou na testa. Estão dizendo que essa marca já existe, eu não vou afirmar isso no meu vídeo. Estão afirmando que essa marca é o chip da Motorola, que já está gente testando, né? O chip da Motorola que recebe todos os documentos, que já tem gente usando na mão direita. Eu não vou afirmar que é o chip da Motorola, porque eu não sei. Eu sei que uma marca, João viu, vai ser colocada na mão direita e na testa para que as pessoas só possam comprar e vender com ela. E aí, essa tecnologia pode ainda não ter sido criada e pode ser uma coisa diferente do que a gente está imaginando. Mas que vai existir uma marca que representará o anticristo, vai existir. E ela vai ser colocada na mão direita ou na testa. Apocalipse 13, o 16 e o 17 diz que o anticristo faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, que todo mundo sabe que é o número 666, né? Tão falado por aí. Então, quais são os 5 fatos que ocorrerão no período da grande tribulação? 21 pragas de Deus serão derramadas aqui contra os homens. O governo mundial será único, terá uma religião única, terá uma moeda única e uma manipulação financeira através de uma marca na mão direita ou na testa. Esses 5 fatos nunca existiram no planeta e só vão existir durante o período da grande tribulação. Quem vê esses sinais acontecendo já pode saber. Estamos no período da grande tribulação. Se preparem, porque o arroxo vai ser grande para quem estiver aqui, né? Com esses 5 fatos, e Jesus disse que vai ser um período, o pior período de sofrimento da história. Tópico 3, o tipo de governo. Eu já falei sobre isso, né? Mas eu vou mencionar de novo aqui Daniel 8, 23 a 25. Mas, no fim, se levantará um rei feroz de semblante, quer dizer que ele não vai perdoar, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, quer dizer, o que ele sentir vontade ele vai fazer, o anticristo. E fará o que lhe aprouver e destruirá os poderosos, quer dizer, os presidentes que não concordarem com ele, ele vai destruir. E o povo santo, ele vai destruir os presidentes dos países que não concordarem com ele e o povo santo. E no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. E aí Daniel 7, 24 e 25 diz mais ou menos como é que vai acontecer isso. Daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, quer dizer, 10 presidentes, eles vão fazer uma coligação, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos 3 e abaterá a 3 reis. Quer dizer, vai haver um acordo mundial entre 10 nações, vai chegar o anticristo, sendo o 11º, 3 presidentes não vão concordar com as ideias dele e ele vai tirar desse acordo. Então, 11 vai diminuir para 8. Esses 8 estarão sendo governados pelo anticristo. Isso é uma profecia que quando acontecer, quem tiver aqui vai saber. Uma coligação de 10 países, onde chegou mais um e 3 saíram. Né? A profecia é bem clara. E esse governante, que vai chegar por último e vai tirar 3 dos 10 presidentes, proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Provavelmente ele vai mudar as leis para o pensamento dele e vai proibir, por exemplo, nesse cuidar em mudar os tempos, ele vai proibir provavelmente o Natal, que é o nascimento de Jesus, vai proibir a Semana Santa, que é falando sobre a ressurreição e morte de Cristo. Ele vai proibir os santos, as datas, né, os feriados dos santos. Então ele vai fazer isso. E eles, os santos, serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, que é exatamente 3 anos e meio, os 42 meses que a gente já estudou. Então aí está deixando bem claro, né? 10 países que será uma coligação como a União Europeia. Eu não estou dizendo que é a União Europeia, mas uma coligação assim vai existir, né? E aí 10 países vão fazer um acordo
onde o anticristo vai chegar, 3 presidentes não vão concordar com ele e ele vai expulsar esses 3. Essa profecia é bem clara. Quando isso acontecer, saiba que a grande tribulação já está em vigência. No tópico 4, nós vamos ver para quem será a grande tribulação, certo? Lição 7, tópico 4, para quem está destinada a grande tribulação. Quem é que vai passar por esse período? Bom, nós vamos ver versículos que mostram que a aflição e tribulação atinge a todos os cristãos. Eu estou dizendo isso, e eu quase me engasguei agora, porque os pós-tribulacionistas dizem que a grande tribulação é um período de tribulação, como a igreja primitiva foi perseguida, como nós cristãos somos perseguidos, e que a igreja passa pela grande tribulação. Eu não concordo, porque concordar que o crente passa por tribulação, eu concordo, mas o período da grande tribulação vai ser um fato único, onde a ira de Deus será derramada na terra. Então vamos lá. Entender que aflições é normal para todo mundo, mas que a grande tribulação, não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo e eu venci o mundo. João 16,33 defende que todo cristão passa por aflição. Romanos 5,3 diz. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Muito bem, eu concordo que os cristãos passem por tribulação. 1 Tessalonicenses 3,3 diz, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Quer dizer, a gente sabe que vai passar por tribulação. Atos 14:22 também diz que os crentes passam por tribulação, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esses 4 textos, eu concordo, irmãos, que a gente passa por tribulação, mas Mateus 24:21 fala sobre um período da história, sobre a grande tribulação, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Esse período da grande tribulação é que eu não concordo que os cristãos sejam encaixados aí dentro, como os pós-tribulacionistas afirmam. Então, durante esse período da grande tribulação, vai existir esses 4 grupos. As virgens prudentes, que são os crentes fiéis, as virgens imprudentes, que é o joio, os crentes que estão dentro da igreja, mas que não estão servindo a Deus como deveria, Israel, como sendo o povo de Deus, e as pessoas mundanas, aqueles que não acreditam em Deus. Vamos ver aí para quem está destinado à grande tribulação, desses 4 grupos. Né? Apocalipse 3,10 diz, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. O único grupo que guarda a palavra de Deus pacientemente são as virgens prudentes. Os outros 3 grupos não guardam a palavra de Deus. Então, quem guarda a palavra de Deus com paciência será guardado da hora da tentação. E em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10 também defende essa mesma coisa. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, quer dizer, aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Essa ira futura, para mim, é a grande tribulação, e Jesus não vai permitir com que os crentes verdadeiros, as 5 virgens prudentes, passem pela grande tribulação. 1 Tessalonicenses 5, 8 a 9 também defende isso. Mas nós, que somos do dia, quer dizer, as virgens prudentes, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parte em vermelho, para mim, porque Deus não nos destinou para o período da grande tribulação, onde a ira de Deus será derramada aqui na terra, mas para a aquisição da salvação, que é o arrebatamento da igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as virgens prudentes, quem hoje estiver vivendo uma vida de santidade, lendo a Bíblia e tendo contato com Deus, mesmo sendo pecador, não passa pela grande tribulação. Agora vamos ver sobre as virgens imprudentes. Apocalipse 2, 20 a 22 fala de crentes que não estão servindo a Deus de verdade. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Aí não está falando dos mundanos não, irmão, está falando de crente. Para que esses crentes façam o quê? Forniquem
e comam do sacrifício da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que eu a porei numa cama, quer dizer, Jezabel, a enganadora, e sobre os que adulteram com ela, sobre os crentes que estão se fingindo de crente, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Os crentes que estão no mundo, né, fazendo o que quer e pecando à vontade, e sem se sentir mal, sem ouvir a voz do Espírito Santo, seguindo a opinião de Jezabel, mulher que se diz profetiza e que não é, enganar os crentes, né, para que eles forniquem. Então, sobre esses, se eles não se arrependerem e saírem dos grupos das virgens loucas e forem para o grupo das virgens prudentes, o que acontece? Deus vai colocar Jezabel numa cama, e sobre os que adulteram com ela, e está falando dos servos de Deus imprudentes, virá grande tribulação. Então, as virgens imprudentes, quer dizer, os crentes que não estão seguindo a Deus de forma genuína e verdadeira, esses sim passarão pela grande tribulação. Agora vamos ver o caso de Israel. João 1,11 diz: Jesus veio para o céu e os seus não o receberam. Quer dizer, Jesus veio para os judeus e os judeus o negaram. Lucas 21,20 diz: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Esse texto, irmãos, para mim, está deixando bem claro. Os judeus negaram Jesus, e quando Israel for cercada, a grande tribulação vai atingir Israel, sim. E é exatamente esses dois grupos, não os crentes que serão arrebatados, mas os crentes que ficarem, e Israel que tem a promessa de Deus, né, do Antigo Testamento, mas que infelizmente negaram Jesus quando Jesus veio. Esses dois grupos, os crentes infiéis, as virgens loucas e Israel, é exatamente quem passa pela grande tribulação, e Deus vai abreviar os dias exatamente para que eles possam ainda alcançar a salvação por meio de perseguição e morte. E aí, irmãos, eu quero deixar bem claro, na minha opinião, que a igreja é arrebatada, mas que pessoas durante a grande tribulação ainda serão salvas, mas serão salvas sendo perseguidas pelo anticristo e sendo mortos por ele. Agora vamos ver os mundanos, aqueles que não creem em Deus. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Quer dizer, a mente deles não cabe Deus dentro dela, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Quer dizer, são homens mundanos que lutam contra a Bíblia. Então isso quer dizer que os mundanos passarão também pela grande tribulação. Apocalipse 9, 18 a 21 também fala sobre os mundanos. Por esses três, que são três demônios poderosos que atuarão na grande tribulação, por esses três foi morta a terça parte dos homens, isso é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu das suas bocas. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, e nem dos seus furtos. Quer dizer, os mundanos, mesmo passando pela grande tribulação, não vão se converter. Quem vai ter chance de se salvar ainda são aqueles crentes que hoje estão brincando de ser crente, e quando o arrebatamento acontecer, vão se ligar, vão ligar a antena: eita, eu podia ter subido, mas não fui. Vou ter que passar pela grande tribulação e morrer sem negar Jesus. E também Israel, que tem a aliança perpétua com Deus. Deus disse a Abraão: vocês serão meu povo perpetuamente. Infelizmente eles negaram Jesus. E aí o renovo de Davi vai exatamente reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador durante a grande tribulação. Eles não seguem Jesus, mas quando o arrebatamento acontecer, eles vão ver que o Novo Testamento tem razão. Judeu hoje só segue a lei de Moisés, que é o Velho Testamento. Se algum judeu quiser virar cristão, ele tem que abandonar o judaísmo, certo? Então ele deixa de ser judeu religiosamente falando e passa a ser um cristão. Mas o judeu mesmo passa pela grande tribulação. Então, para mim, os crentes fiéis serão arrebatados, os infiéis ficarão juntamente com Israel e juntamente com os mundanos. Esses três passarão pela grande tribulação, e Israel e os crentes imprudentes, que eu espero que você que está assistindo essa aula não se encaixe nas virgens imprudentes,
serão mortos durante a grande tribulação. Agora vamos ver um texto específico sobre Israel. E nesse texto eu vou dividir em cores, mostrando de vermelho o pecado de Israel, de preto o castigo pelo erro e de cor de uva o resgate de Israel, certo? Que é exatamente depois da grande tribulação. O pecado, o castigo e o resgate. Vamos para o pecado. Quando, pois, gerardes filhos, e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizeres o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para provocar a ira, está aí o pecado. Agora o castigo. O Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em números entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá, e ali servireis a deuses que são obra de mão de homens, madeira e pedra que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. E agora o resgate? Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançares, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Isso está em Deuteronômio 4, do 25 ao 30, mostrando que Israel vai desobedecer, vai ser castigado, mas nos últimos dias eles se converterão e Deus os resgatará. Tópico 5. Como terminará a grande tribulação? Terminará exatamente com esse fato que a gente vai ler agora em Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Isso que está descrito aí, irmãos, não vai acontecer no arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Jesus vem e leva a noiva do Cordeiro sem que o mundo veja. Mas, depois de 7 anos do arrebatamento da igreja, na segunda vinda, todo olho verá. Jesus vai aparecer no céu, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Filipenses 2, 10 e 11 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, quer dizer os anjos, e na terra, os homens, e debaixo da terra, os que já morreram. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na segunda vinda de Jesus, os mortos, os vivos e os anjos vão reconhecer Jesus como sendo o Senhor. E aí é assim que termina a grande tribulação. Jesus, ele aparece no céu como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, envia os anjos para resgatar quem ainda estiver vivo aqui, coisa que não vai acontecer no arrebatamento. O arrebatamento, o próprio Jesus leva a igreja, e ele disse: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Isso está escrito em João 14. Jesus leva a igreja no arrebatamento, mas depois de 7 anos na segunda vinda, ele manda os anjos para recolher dos 4 cantos da terra os escolhidos. Quem são esses escolhidos que os anjos vão buscar? Israel, que não foi arrebatada, e os crentes imprudentes, que não morreram durante a grande tribulação porque se esconderam nos montes. Então os anjos levaram eles até a presença de Deus. Isso quer dizer que eles não terão direito às bodas do Cordeiro, mas serão salvos por não negarem o nome de Jesus. Então é assim que termina a grande tribulação. Esse homem que está de braço aberto aí é um crente fiel que está sendo arrebatado? Não. Ele é ou um judeu ou um crente que ficou aqui porque não subiu no arrebatamento e não morreu durante a grande tribulação e está vendo Jesus mandando os anjos para resgatá-lo, porque ele não aceitou o anticristo, ele não aceitou a marca, passou fome, perseguição, mas o anticristo não conseguiu alcançar ele porque ele se escondeu e ele não foi morto. E aí ele vai ver a segunda vinda de Cristo vindo com poder e grande glória para mandar os seus anjos para resgatá-lo. Eu não desejo o que esse homem de braço aberto está passando para ninguém. Eu desejo que os irmãos sejam crentes fiéis a Deus para que subam no arrebatamento da igreja. E indo agora para a conclusão, eu vou fazer um resumo dos tópicos, né? Agora, o que é a grande tribulação, o pior período de tribulação que a terra vai ver, quando acontecerá, depois do arrebatamento da igreja, fatos únicos. A gente viu 5 fatos, né? Que os irmãos podem revisar. 5 coisas que só vai acontecer durante a grande tribulação. O tipo de governo, o anticristo vai chegar numa coligação de 10 presidentes e vai expulsar 3 e vai governar o mundo completo. Para quem será? Os crentes fiéis serão arrebatados, então eles não passarão pela grande tribulação, mas os crentes infiéis, Israel e os mundanos passarão pela grande tribulação. E como a grande tribulação vai terminar com a segunda vinda de Cristo, 7 anos depois do arrebatamento da igreja. Então nós vamos agora para a conclusão, né?
Marcos 13, 27 diz: e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dentre os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Quem são esses escolhidos? Não são os arrebatados. Serão os que ficarem, os crentes que ficarem, e Israel são os escolhidos que os anjos ajuntarão. Os arrebatados serão levados pelo próprio Jesus. E o último slide dessa lição de hoje: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Isso é uma promessa para os crentes fiéis. Eis que venho se demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei colono no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, memorize esse versículo de Apocalipse 3, do 10 ao 13, e tome isso para você. Seja um crente fiel. Não queira ficar aqui após o arrebatamento da igreja para passar pela grande tribulação, que está muito próximo de acontecer. E vamos pedir a Deus, né? Sabedoria, se manter no caminho dele, para não precisar passar pela grande tribulação. E a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Amém? Eu estou concluindo a aula de hoje, que foi a lição 7, explicando sobre a grande tribulação, o pior período de sofrimento na história da humanidade. Que o Senhor abençoe a todos e que todos tenham crescido na graça e no conhecimento de Deus. Amém.